Olá pessoal, estamos aqui numa linda manhã de sábado, tomando aquele chimarrão maravilhoso, nos estúdios da Rádio Educadora de Dois Vizinhos. Quero bater um papo com vocês hoje, de forma breve, sobre um transtorno cada vez mais frequente na infância, que é o tal do TOD. Qual mãe que já não ouviu falar do TOD, transtorno opositor desafiador? Aquela criança antes dos 8 anos de idade, que fica agressiva, que fica de mau humor e principalmente buscando contestar todas as situações. Um pouco difícil de diferenciar no decorrer do desenvolvimento dessa criança. Em virtude de ter a fase da birra mal resolvida lá atrás, essa criança pode mostrar sinais de TOD. Esse TOD tem causa desconhecida, basicamente tem um humor irritável, uma criança muito argumentativa, desafiadora, tem uma índole vingativa, né? E também sempre em oposição a alguma pessoa superior a ele, geralmente o pai, o professor, a mãe, alguém que está dando comandos, né? Então faz uma rebeldia. Sintomas mais comuns são ansiedade, irritabilidade, agressividade, desafia qualquer regra, né? E isso para ele é bem difícil de entender. Então, cada vez mais tem se notado, né, no desenvolvimento da infância, até a pandemia complicou um pouquinho, é muito difícil para os pais educarem uma criança de forma geral, mas principalmente quando a criança tem algum distúrbio, como o TOD. E muitas vezes não é percebido, né? Acaba causando um certo descontrole familiar, separações, até agressividade, briga entre os pais, por não compreender esse distúrbio que pode ser um fator primordial de ter que ser resolvido para poder trazer alegria, tranquilidade para a família, né? Então, basicamente, o TOD não controla suas emoções, tem um choro irritável, persistente e não tolera a frustração, tá? Muitas vezes o TOD vem associado a algumas doenças, como o próprio autismo, né? O TEA, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também está associado, e alguns transtornos do humor, tá certo? Procurar então, se o seu filho está com dificuldade, tanto com os professores como em casa, e tem feito esse comportamento, você deve procurar então, primeiro, auxílio médico, né? Procura o pediatra, ele vai argumentar alguns pontos, e aí sim, com apoio da psicóloga e com os profissionais, pode-se levantar essa hipótese, mas quem fecha o diagnóstico mesmo é um neuropediatra e o psiquiatra infantil, que é bem importante. Algumas vezes a criança tem esses distúrbios, então, como distúrbio de sono, agressividade, que precisa até de medicamentos para ajudar a controlar, porque essa criança tem dificuldade social em todas as áreas. Normalmente, com a psicoterapia adequada, com medicação se necessário, essa criança consegue desenvolver comportamentos mais adequados e sociáveis, aprende a se controlar e ele vai ter uma vida normal e sempre tentando evitar conflitos, né? Às vezes o distúrbio é transitório, acaba melhorando com o tempo, à medida que a criança vai amadurecendo, mas se não for tratado adequadamente, se não for visto com carinho, isso pode trazer muitos problemas para esse adolescente depois. Uso de drogas, uso de álcool, problemas sociais mais variados possíveis. Então, qual que é o tratamento do TOD, né? O tratamento é psicoterapia, basicamente, que é a terapia comportamental, não só para ele, mas para toda a família e a escola que recebe essa criança. Ele tem que estar preparado para uma criança que tem, então, um transtorno opositor. Tanto os pais, isso diminui bastante o estresse intrafamiliar, sabendo que essa criança não está fazendo aquilo porque ela quer, ela tem esse distúrbio neurológico, então você tem que entender ela. E aí você consegue fazer mecanismos de forma que diminua tanto o estresse familiar quanto o estresse para essa criança e acaba esse estresse desencadeando outras reações dela. Então a gente precisa estar preparado, tanto no ambiente da escola e tal. Terapia cognitivo-comportamental é a grande pedida nesse caso. Para todos vocês que têm seus filhos, e eu digo que cada vez é mais difícil, né? A tecnologia, ela desenvolveu bastante coisa importante, e a gente, graças a Deus, está fazendo mais diagnóstico. Até o pessoal tem me perguntado, né? Mas por que existe mais autismo, existe mais TOD? Eu acredito que sempre existiu a mesma proporção de hoje. A diferença
com a tecnologia, com a ciência, cada vez mais, principalmente a ciência cognitivo-comportamental, cada vez mais a gente consegue identificar esses distúrbios. Muitos adultos hoje, né, ou do passado, já tinham alguns distúrbios como autismo, TOD e companhia, distúrbios do humor, mas não eram diagnosticados. Quantas pessoas a gente não conhece aí, né, na cidade, no interior? Pessoas agressivas, pessoas com N problemas sociais, provavelmente um TOD não tratado lá na infância. Então, fica aí a dica para a gente ficar sempre atento aos nossos filhos. Parece que cada vez mais agora a medicina está voltada para distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Então é importante a gente estar sempre atento se o nosso filhinho precisa de um apoio, precisa de ajuda e passou da fase da birra, né? Aquele cara que está meio incompreendido, extremamente mal-humorado, extremamente contestativo em qualquer situação. Acho que é a hora de a gente conversar com o seu pediatra, passar algumas dicas, e aí a partir disso você consegue mais ou menos ajudá-lo, né? A especialidade de pediatria é uma arte, como já falamos em programas anteriores, a gente faz com muito carinho e atenção, mas precisa de dedicação. A gente tem problemas assim como volume de consultas, né? Isso acaba atrapalhando bastante porque às vezes você precisa de coisas personalizadas. Ninguém mais quer fazer pediatria no país, parece que tem vagas sobrando nas residências, justamente porque o pediatra ele é um sacerdócio, ele precisa fazer volume muitas vezes para conseguir se autossustentar. Mas ele é apaixonado por criança. Voltando ao TOD, pediatras aí, todo mundo entende um pouquinho de TOD, acho que vale a pena você conversar. Ou, se você não tem acesso a um pediatra, pelo menos uma avaliação com uma psicóloga bem legal, bem carinhosa, e até ele que tenha uma certa experiência possa dizer, olha, existe a possibilidade dele ter um transtorno opositor desafiador. E aí a gente vai seguir a sequência de investigar essa criança. Estar aqui hoje com vocês é sempre um privilégio.